Oi, eu sou a Paloma e esse é meu canal e eu estou iniciando mais um vídeo. Na verdade, eu quero fazer desse vídeo uma série de vídeos, mas calma, porque eu tenho várias explicações pra fazer antes. Nesse novo vlog de leitura, nós vamos ler todos os livros da Taylor Jenkins Reid. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Só que eu sou a Paloma do futuro. Oi, gente! Então, trago boas notícias, deu tudo certo. E eu sou do futuro porque, na verdade, eu acabei não me organizando tão bem e agora eu tenho que fazer esse vídeo pra apresentar esse projeto pra vocês. Detalhe, gente, reparem no comprimento do meu cabelo que vocês vão entender quantos meses demorou pra eu fazer esse vídeo. Mas então, eu tive essa ideia porque, na verdade, eu tive duas experiências prévias com a autora que foram muito positivas. Li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e li também Daisy Jones and the Six. Só que depois desses dois livros, que eu particularmente amei, eu deixei todos os outros lançamentos passarem batidos por mim. E acabou que eu fiquei com várias leituras da autora acumuladas aqui em casa, até porque eu recebi bastante livro de parceria com a Paralela, né, que no caso sou parceira da Companhia das Letras. Então eu decidi fazer tudo isso, gente, toda essa história aqui, era só pra eu ler os livros da autora que me faltavam. Só que nesse vídeo aqui, apesar de ter dado tudo certo e de ter todas as minhas opiniões completas sobre todos os livros da autora, tem muita tristeza, tem muita frustração, tiveram livros que não gostei, tiveram livros que gostei. E depois de pensar muito, decidi que ia ler os livros da autora de ordem cronológica. Então eu fui lá desde o primeiro livro que ela publicou até o último que ela publicou, pelo menos aqui no Brasil pra gente. Então, sem mais delongas, vamos começar esse projeto com Para Sempre Interrompido, que foi o primeiro livro que a autora lançou lá em 2013, se eu não me engano. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu já sei que deu tudo certo, mas vocês ainda não, então vamos nessa começar a nossa primeira leitura, porque como vocês viram pelo tempo que tá aqui embaixo, esse vídeo rendeu. Ah, eu esqueci de falar que na verdade esse projeto tem outros detalhes, ele tá se tornando algo maior do que eu, mas no final eu volto pra gente conversar sobre isso, porque tenho as minhas considerações finais lá. Então, sem mais demoras, vamos para a primeira leitura desse projeto. Cheguei mais ou menos na metade de Para Sempre Interrompido, na parte 2, na página 160, e eu vim comentar com vocês o que é que eu estou achando dessa leitura. Esse livro vai contar sobre a Elsie e o Ben. Eles acabam se conhecendo e em pouquíssimo tempo eles se casam, mais ou menos 6 meses, e eles estão vivendo a vida deles como um conto de fadas, até que uma tragédia acontece e o Ben acaba falecendo, e aí a Elsie tem que lidar com o luto de perder o marido dela, também a família dele e tudo que tá meio que ligado com o luto. A história é essa, não tem muito segredo, é um livro muito simples. Eu achei que ele fosse ser mais complexo do que a sinopse, mas ele tá se provando ser bem simples mesmo. Ele também é dividido em flashbacks, né? Então nós temos o presente e o passado. No passado a gente entende como é que eles se conheceram, como é que eles começaram a sair, o relacionamento deles no geral. E no presente nós temos a Elsie tentando lidar com o luto de ter perdido o Ben de uma forma tão trágica e tão rápida, assim, sabe? Foi uma coisa que ela não tava esperando e aconteceu. A história em si tinha potencial. Eu vou guardar meus comentários sobre a história, sobre a narrativa e o plot em si para o meu comentário final. Mas nesse comentário parcial, posso falar pra vocês que a escrita desse livro é muito ruim, gente. Sério, eu não consigo reconhecer nenhum por cento da Taylor aqui nesse livro. Ele é muito estranho, parece que nada é natural, parece que as coisas estão muito esquisitas. Tem algumas pessoas que concordam comigo, porque eu já compartilhei uns trechos desse livro com os membros do nosso clubinho, e as pessoas também estão vendo que esse livro tá muito estranho. Coisas que não fazem sentido, assim, coisas que ela põe na história que eu fico, mas eu não quero
quero saber disso, por que você tá me falando? Então eu não sei exatamente o que é que ela tava pensando quando ela escreveu esse livro no sentido técnico de escrita, mas a sorte é que a gente sabe que a Taylor evoluiu bastante. Eu não sei se ela estudou escrita depois, mas eu sei que a escrita dela em Daisy Jones e Evelyn Hugo, que foram lançados em 2019 mais ou menos, é completamente diferente desse livro que foi publicado em 2013. Graças a Deus ela evoluiu, isso aí a gente pode ter certeza. Então eu não reconheço a autora nesse livro em questão de escrita, tô achando muito ruim. Mas vamos ver, né? Não sei. Tô na metade ainda, falta bastante coisa pra acontecer. Ao mesmo tempo que eu não sei o que vai acontecer, porque esse livro é muito simples, não tem um plot, não tem uma narrativa, sei lá, interessante de algo que vai acontecer no futuro. É só a rotina dela mesmo. Até agora estou zero esperanças, mas quem sabe, né? Muda até o final. É isso. Voltei porque finalizei a minha leitura de Para Sempre Interrompido. Primeiro livro, supostamente, de publicação da Taylor Jenkins Reid, como eu já falei pra vocês. Eu não gostei desse livro, eu acho que deu pra ver muito claro aí na minha cara. Vou dar 2,5 estrelas pra ele, tá? Porque eu sou boazinha. Eu falei a sinopse pra vocês e o livro é basicamente aquilo mesmo. Não existe um plot, não existe uma reviravolta na história. É basicamente a história da nossa protagonista, a rotina dela, ela tentando lidar com o luto e com a perda do marido, que foi um casamento tão recente, tão curto, e eu não gostei desse livro. A escrita dele é muito ruim mesmo. Eu não gostei dos personagens, não gostei do plot, que não é um plot. Eu acho que a única coisa que eu gostei desse livro foi assim, essas 2,5 estrelas representando a questão de moral dessa história. Pensando e refletindo comigo mesma antes de vir fazer esse vídeo pra vocês, eu cheguei a uma conclusão. Acontece que esse livro é um ciclo de coisas ruins. Começando pela escrita ruim. Eu não achei que essa escrita ficou natural. E pelo fato da escrita não ser natural, você não é convencido das situações que a autora escreve. Já que a escrita não faz sentido e ela ficou muito artificial e muito estranha, você não é convencido do relacionamento dos protagonistas. Eu não fui de forma alguma convencida pelo romance deles, que na verdade foi um insta-love. Foi um romance assim, de coisa de um dia eles estavam apaixonados. Você não sente que o relacionamento deles é tão profundo quanto a autora tenta parecer que é. Por conta da escrita ser ruim e de você não ser convencido do relacionamento deles por conta disso, você passa pro próximo ponto desse ciclo, que é o fato de que você não exatamente aceita o luto da protagonista. Eu nunca passei pelo luto de perder alguém que eu considero o amor da minha vida. Então eu não sei como é, não posso julgar nessa questão, nesse ponto. Mas eu acho que a protagonista sai de dramática da história, porque as coisas que ela fala e pensa são tão dramáticas que eu até aceitaria numa história que a gente fosse convencido, sabe? Mas como o relacionamento dela não faz sentido, eu não entendi porque é que ela tava pensando as coisas que ela estava pensando e passando pelo que ela tava passando. Então é uma série de coisas, sabe? Vocês estão vendo que é tipo um dominó, assim, né? Você derruba um e vai derrubando todos os outros. Eu nunca reparei em como a Taylor escreve mulheres e a relação de mulheres entre mulheres. Esse aqui foi meio estranho, porque a nossa protagonista tem uma melhor amiga, ela é brasileira até, chama Ana, e eu não entendi o relacionamento das duas. Elas se dizem melhores amigas, mas a nossa protagonista a todo tempo diminui a melhor amiga dela, fala coisas horríveis, julga a menina horrores, e eu não entendi exatamente por que é que a autora escreveu esse relacionamento, sendo que ia ser um relacionamento de uma mão única, assim. Basicamente, a Ana ajuda a nossa protagonista em todos os momentos, e a nossa protagonista tem uma inveja horrorosa dela, sente que tá triunfando quando tem um relacionamento melhor do que a melhor amiga, trata ela de forma muito ruim. Então eu não entendi nada nesse livro, gente. Basicamente, eu não entendi o propósito desse livro. 2,5 estrelas apenas pela questão de moral
moral do luto, que é: você pode até perder uma pessoa, mas você não perdeu a sua vida e você tem que continuar vivendo, pelo menos pra honrar o que você viveu com a pessoa que você perdeu, sabe? Isso aí eu acho que é até interessante, eu acho que foi um assunto interessante, então 2,5 estrelas por causa disso. E é isso, foi uma grandíssima decepção, não recomendo esse livro pra vocês, acho que vocês não estão perdendo nada, se vocês querem começar a sua jornada com a autora, não sinto que vocês estão perdendo nada, então é isso. E seguindo na ordem, o próximo livro que nós vamos ler é Em Outra Vida Talvez, que foi supostamente publicado em 2014, então foi um ano depois de Para Sempre Interrompido. Como vocês podem ver, eu comecei a minha leitura ontem à noite, eu cheguei na página 52. E eu acho que eu já consigo falar mais ou menos a sinopse pra vocês. Esse livro vai contar a história da Hannah, ela tem 29 anos e tá completamente perdida na vida. Ela acabou de sair de um relacionamento bem problemático e ela sempre muda de cidade pra cidade, ela não encontrou um emprego estável, ela não tem uma casa, ela não tem carro, ela tem uma família, mas uma família meio que não liga pra ela, então a única pessoa que ela tem é a sua melhor amiga. E a Hannah decidiu que vai voltar pras origens dela, que é Los Angeles, e ela vai ficar hospedada com essa melhor amiga dela. Chegando em Los Angeles, a melhor amiga dela faz uma festa de boas-vindas, convida várias pessoas, inclusive o ex-namorado da Hannah, que foi o primeiro amor dela, foi um amor que ela teve no ensino médio, e chega um ponto dessa noite que a Hannah tem que decidir se ela vai embora pra casa com a amiga dela, ou se ela vai embora pra casa do ex-namorado dela, o Ethan. E é basicamente aí que a história vai se dividir em dois. A autora vai criar duas narrativas diferentes. Uma narrativa vai explicar tudo o que acontece se ela for embora com a amiga, e a outra narrativa vai explicar o que acontece se ela for embora com o ex-namorado. São duas histórias correndo juntas e já começou a divisão nessas 50 páginas que eu li. Eu não sei se vai ter tragédia, eu não sei se vai ter tristeza, é isso que eu sei da história e é isso que eu consigo passar pra vocês. Mas eu acho que esse livro já começou melhor do que Pra Sempre Interrompido, já deu pra ver que a escrita da autora tá um pouco melhor. E eu não sei, eu acho que esse livro tem potencial, ele é um pouquinho maior do que o primeiro, não sei o que esperar, mas espero gostar. Eu já tô assim, meio que sem esperanças, mas esse aqui talvez eu goste. Vamos ver. Essa é a minha próxima leitura desse vlog e é esse livro que eu vou incluir no outro vlog que eu estou gravando. Essa é a minha atualização e vamos nessa continuar a minha leitura de Em Outra Vida Talvez, pra ver se eu gosto desse aqui. Começo pedindo desculpas porque o ventilador vai ter que ficar ligado, tá impossível. Mas finalizei a minha leitura de Em Outra Vida Talvez. Eu vou começar pela minha maior crítica com o primeiro livro, que foi a escrita. E esse livro já dá pra ver que houve uma evolução da escrita. A escrita tá melhor, não tá indo a 100% com a escrita dos outros livros que eu li, mas já tá um pouco mais interessante de ler, já tá um pouco mais natural de ler. Eu não gosto de comparar livros, mas eu vou ter que comparar os dois porque a minha crítica principal com esse livro é porque ele é justamente o completo oposto do primeiro. Numa questão específica, que é a questão das melhores amigas do livro. No primeiro livro, nós temos uma protagonista e a sua melhor amiga. Elas se dizem melhores amigas desde sempre, só que a nossa protagonista trata a melhor amiga muito mal. E fica, assim, super forçado a amizade delas, e eu não gostei, comentei com vocês sobre. Só que esse livro aqui é o completo oposto. Parece que a autora recebeu tantas críticas da relação feminina que ela criou no primeiro livro, que nesse aqui parece que ela tentou compensar tanto que ficou forçado. Eu tô sendo muito crítica com esses livros? Sim, eu acho que a Taylor Jenkins Reid já está acima das minhas meras opiniões. Ela já é uma autora best-seller do New York Times, ou sei lá. Ela já é uma autora que vendeu milhões de cópias. Ela não vai ser impactada por nenhuma das minhas opiniões. Se ela lançar livros, o Brasil vai lançar os livros logo em seguida e todo mundo vai comprar. Então por isso é que eu estou sendo muito crítica com a autora. Eu acho que ela não é a autora perfeita que a gente acha que ela é. E esse livro, eu digo que ficou forçado porque a todo momento elas falam que se amam, que elas são incríveis, que elas são maravilhosas. Eu entendo esse tipo de relação,
afirmação quando você fala pra sua melhor amiga, você é incrível, você é maravilhosa. Só que elas falam isso toda hora e acabou ficando um pouco forçado pra mim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que existem momentos de você colocar sua amiga pra cima, de você falar que você a ama, que ela é incrível. Sim, você deve fazer isso, mas toda hora ficou muito forçado. Eu não sei, eu acho que tem algumas autoras que não exatamente sabem escrever relações femininas e isso fica muito claro nos seus livros, só que os leitores não ficam satisfeitos e elas tentam escrever relações femininas como uma forma de compensar essas falhas, só que elas acabam forçando um pouco. Eu acho que é o caso da Taylor. E uma coisa que eu não fui convencida é os relacionamentos. Eu não fui convencida dos relacionamentos do livro, das relações amorosas do livro. Ainda assim ficou estranho, eu acho que a Taylor não entendeu como é que se escreve um romance, mas não vou ser hipócrita ao ponto de falar que eu não gostei de nada. Eu achei que esse livro tem uma narrativa muito interessante, que eu não sei se eu vou ver de novo, que é o fato de que são duas narrativas juntas, andando juntas, como uma forma de existem diversos mundos e diversas possibilidades, e aqui estão as duas da protagonista. E eu achei isso muito legal, eu acho que a autora conseguiu equilibrar muito bem as histórias. Dá pra ver que algumas coisas aconteceram nas duas narrativas, então a gente entende que mesmo que existam duas dimensões diferentes, ainda assim algumas coisas vão acontecer porque elas estão destinadas a acontecer. E foi interessante de ver essa divisão das duas histórias. As duas histórias têm coisas muito interessantes de se refletir. Eu não sei se eu vou ver isso aqui de novo, sabe? Então eu achei que foi um livro assim que foi muito original nessa parte de narrativa. E sempre vem aquela reflexão do: será que existem várias dimensões? Será que existem vários caminhos? Será que a cada decisão que eu tomo, a outra decisão que eu não tomei vai abrir um outro caminho pra uma outra Paloma? Então é muito estranho pensar nisso. Eu sou cristã, acredito em Deus, então foi interessante refletir sobre essa parte também. A melhor amiga da nossa protagonista também acredita, então foi um livro interessante de ler no sentido de narrativa e no sentido de reflexão. Meu problema foi justamente com as relações pessoais do livro. Eu acho que nesse momento a Taylor ainda não entendeu como é que se faz. Essa é minha opinião de Em Outra Vida Talvez, e foi bom porque eu confundi os livros, mas deu certo. A ordem cronológica era a seguinte: Para Sempre Interrompido, depois do Sim e Em Outra Vida Talvez. Eu pulei depois do Sim e eu acabei confundindo sem querer mesmo, mas foi bom porque é o único livro que eu não tenho. Eu não tenho nem físico nem digital. Eu entrei em contato com a editora prometeu mandar pra mim, então até o livro chegar aqui em casa, eu vou ter que parar esse vlog porque eu quero ler na ordem cronológica. Então assim que chegar, eu volto pra gente ler depois do Sim, porque ele foi lançado em 2014 e esse aqui foi em 2015. Eu confundi os anos. Essa é a minha atualização de agora e depois eu volto pra gente ler um pouco mais de TJR. Voltei. Eu não lembrava exatamente onde é que eu tinha parado nesse vídeo, porque faz muito tempo que eu gravei o último take, que foi uma opinião final. Só que eu dei uma olhadinha no que eu já fiz e eu lembrei que, na verdade, eu finalizei Em Outra Vida Talvez e eu tinha pulado um livro na ordem cronológica. De acordo com a minha ordem cronológica que eu anotei aqui, que eu vi lá no Goodreads, o primeiro livro que a autora publicou foi Para Sempre Interrompido, em 2013. Aí depois desse, ela publicou Depois do Sim, em 2014, que eu acabei pulando porque eu me confundi. E Em Outra Vida Talvez foi em 2015. Então, voltando na ordem cronológica, agora esse é o livro que eu tenho que ler para o nosso vlog. Também falei alguns segundos atrás que eu tinha entrado em contato com a editora para eles me mandarem a edição do livro, porque era o único que eu não tinha, nem em versão física, nem em versão digital. Acontece, gente, que eu mandei o e-mail e eles me confirmaram tudo, falando que eles iam me enviar o livro, e logo em seguida a minha parceria com eles acabou, assim, questão de um mês, 2 meses, acho que nem 2 meses, um mês e meio depois, acabou minha parceria com eles. E eles não me enviaram absolutamente nada. Entrei em contato com as minhas amigas então, perguntei se alguém tinha pra me emprestar, e a Evelyn tinha depois do Sim, e ela acabou me emprestando. Eu tô com esse livro há meses na minha estante, junto com os outros aqui, que eu já deveria ter terminado esse vlog, né, gente? Mas me faltou vergonha na cara mesmo. Quando a gente se encontrou, que ela me trouxe o livro, ela comentou comigo que ela tinha começado a ler, mas ela não terminou porque ela achou tão chato que ela abandonou. E ela parou bem aqui, ó, na página 110. Foi até entre uma parte do capítulo e outra, tá vendo? Não foi nem um capítulo novo. Então eu tô bem apreensiva, gente, porque eu e a Evelyn, nós temos gostos parecidos. Nós gostamos de livros um pouco mais emocionantes. E se ela parou na metade desse, nem na metade desse, fica um pouco apreensiva. Esse marcador de página que ela tá aqui no livro, ele fala: quanto mais você lê, mais você lê. 2 pontos.
Mas aqui atrás ele é bem legal, ó, ele tem uma ficha técnica do livro. Então, vamos fazer isso agora, vou retomar esse vlog. Não prometo ler todos os livros seguidos, mas prometo que vou continuar esse vlog com vocês. Vamos nessa para depois do sim. Esse livro é definitivamente um livro. Eu acabei faz 10 minutos e até agora não sei o que falar pra vocês. Depois do sim vai contar a história de dois personagens principais, um casal, a Lauren e o Ryan. Eles se conheceram na faculdade e logo em seguida eles já se casaram, eles tiveram uma paixão bem avassaladora, até que um dia, depois de vários anos de casamento, eles perceberam que na verdade eles não se amavam tão bem assim, eles não sentiam mais aquela paixão que eles sentiam no início, que eles estavam numa situação muito complicada no casamento deles, até que eles decidem se separar por um ano. Eles não podem entrar em contato um com o outro, no caso, eles não podem ligar, não pode mandar mensagem, e-mail, etc. E eles podem ter outros relacionamentos nesse um ano em que eles vão estar separados. Depois desse período, eles vão ver se realmente compensa eles ficarem juntos ou se eles têm que se divorciar. E é basicamente essa história. E quando eu falo essa frase, esse bordão, que eu já falo em outros vídeos já faz muito tempo, e é basicamente essa história, eu sempre quero dizer que existe mais coisa na história, assim, é porque eu posso falar isso aqui pra vocês. Só que nesse caso, é literalmente isso. O livro não tem nada de diferente, gente, nada. Não tem uma coisa que eu posso falar pra vocês assim, nossa, isso aqui foi muito legal. Infelizmente, eu não gostei desse livro. Quando eu percebi o meu erro e eu percebi que eu precisaria ler esse livro que estava entre dois livros que eu já não tinha gostado, aí eu fiquei muito apreensiva. Então eu não vou mentir pra vocês e falar que eu entrei nessa história com uma mente super aberta. Porque quanto mais eu leio os livros dessa mulher, que ela publicou há muitos anos, no caso, mais eu acho que eu tava muito louca quando eu li Evelyn Hugo. Pra mim, gente, Evelyn Hugo foi uma experiência. E eu já vou comentar sobre ele aqui, porque eu não vou reler Evelyn Hugo com vocês. Nem Evelyn, nem Daisy Jones and the Six, que foram os únicos dois livros da autora que eu li antes de começar esse vlog. E quando eu li Evelyn Hugo, eu achei que esse livro era, assim, uma obra-prima da literatura. Eu chorei muito, eu não conseguia parar de ler, dei 5 estrelas, assim, fortíssimo nele. E muitas outras pessoas também sentiram o que eu senti com Evelyn Hugo, ou com Daisy Jones, ou você gosta de um, ou você gosta de outro. Fico pensando nesse momento da minha vida que eu li 3 livros muito ruins da Taylor Jenkins Reid, eu não consigo entender. De duas uma, ou essa autora
viu que os livros dela eram muito ruins e depois desse, ela contratou um ghostwriter pra escrever os próximos. Então ela tem as ideias, mas a execução não é dela, porque realmente a execução é muito ruim nesses 3 primeiros. Ou quando eu li Evelyn Hugo, eu devia estar muito louca. Assim, eu acho que deveria ter sido uma coisa tóxica entre todos os leitores, assim, algo radioativo que atingiu a gente pra gente gostar daquele livro, porque não é possível, gente. Os 3 primeiros livros desse vlog com Evelyn Hugo e Daisy Jones, que eu também gostei muito. Então eu não entendo o que acontece, assim, honestamente. Quanto mais eu leio essa autora, menos eu quero ler essa autora. E isso raramente acontece comigo. Mas vamos voltar para o livro, né, gente? Porque é disso aqui que estamos falando. Eu já comecei o livro meio irritada, porque eu não sabia que ia ter flashback. E eu não sabia que esse livro ia ser assim. Eu achava que ele já ia começar logo na história. Só que quando a gente começa a história, a gente vai acompanhando, sei lá, 6 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás. E eu não quero mais saber de anos atrás, amiga. Eu quero saber o que está acontecendo nesse momento. Então eu já comecei um pouquinho irritada, porque eu não gosto de livros que fazem esse tipo de flashback. Eu não gosto de histórias assim. Achei a escrita horrível, assim como os 2 outros livros que eu li. Em Outra Vida, talvez, eu achei um pouquinho melhor, mas esse aqui também tá ruim. Eu vou ler uma parte pra vocês, porque tem uma cena que eu lembro. Eu não sei se é a tradução ou se é a escrita dela, mas eu acho que é a escrita, porque ficou muito zoado mesmo. Por exemplo, essa frase. E obviamente todo mundo caiu na risada, porque estávamos todos brincando. Pelo menos foi assim que eu entendi a conversa. Eu devo ser a maior crítica de literatura que existe, porque pra mim, gente, isso é tão ruim, tão ruim. Deixa eu achar uma outra passagem pra vocês entenderem. Mila ergue a mão para mim. Vou ser obrigada a te interromper. Olho pra ela em busca de uma explicação. Você está parecendo uma maluquete. Começo a rir. Acho que porque ela usou a palavra maluquete. Eu não estou parecendo uma maluquete coisa nenhuma, rebato. Ah, está sim, você parece uma maluquete. Ela começa a rir também. Talvez a maluquete seja você, sugiro. Mila sacode a cabeça. É exatamente o que uma maluquete diria. Para de dizer essa palavra, por favor. Mila sorri e começa a voltar para sua mesa. Aproveite o café, ela diz, maluquete. Não esperava ser chamada de maluquete, mas talvez eu nem ligue se me considerarem assim. Talvez. Eu percebi que esse livro não tem nem pé nem cabeça. Ele não tem um objetivo claro, assim. Não existe algo que você possa tirar desse livro. Não existe algo que você vai levar com você desse livro. Você vai ler esse livro e vai colocar ele de volta na estante e acabou a sua experiência. Eu posso estar sendo muito dura. Se você gosta desses livros, peço desculpas, mas eu não consigo, gente. Não estou gostando. E eu tenho, assim, uma mínima esperança de começar a gostar dos livros daqui pra frente. Porque, como eu falei, defendo o meu ponto de que essa autora escolheu um ghostwriter e, na verdade, quem escreve as histórias é outra pessoa. Observando esses 3 livros que eu li, refletindo neles, cheguei à conclusão que o maior problema da autora é que ela não sabe escrever romance. Ela não sabe escrever um casal que está feliz. As partes de romance ficam muito forçadas. Isso aconteceu no primeiro livro também. Eu acho que depois desses livros ela começou a perceber que na verdade ela é muito boa em escrever desgraça, escrever coisa triste, assim, coisa que não dá certo. E aí realmente os outros livros da autora eu sinto que eles são mais puxados pra esse drama, sabe? Não tanto esse romancinho que ela tentou fazer nos 3 primeiros e não deu certo. Eu acho também que as ideias dela, as ideias assim iniciais dos livros são muito boas. Eu acho de verdade. Então assim, são ideias boas, mas a execução é muito ruim. Então talvez ela tenha aprendido a executar os livros melhor, ou ela tenha pego alguém que saiba executar os livros melhor. Eu não sei, gente, mas eu vou parar de falar porque esse vídeo tá ficando um pouquinho deprimente, né? Vamos para o próximo livro dessa lista, que eu vou confirmar pra ver se eu tô fazendo a sequência correta. Confirmei e agora nós partimos para o ano de 2016 com Amores Verdadeiros. Gente, eu tô muito apreensiva com esse livro. Eu acho que eu não vou gostar dele do mesmo jeito que os outros eu não gostei, mas vamos acalmar, vamos liberar a nossa mente, o nosso coração para novas experiências e eu espero que dê bom. Não tenho muitas esperanças, mas quem sabe, né? Então vamos para o próximo livro desse vlog pra gente ver como que vai ser.
comecei a leitura de Amores Verdadeiros e vocês viram aí, só que eu acho, nesse ponto da minha vida, desse vlog, que eu estou ficando um pouco imune às histórias da Taylor Jenkins Reid. E isso me preocupa um pouco, sabe? Porque eu já comecei esse livro não gostando dele, mas eu já, assim, eu nem tinha lido e eu já não tava gostando, sabe? Às vezes eu penso, nesse momento, que gravar esse vlog tenha sido um erro. Mas eu acho que, no fundo, isso ia acontecer mesmo sem vlog, assim. Mesmo se eu pegasse os livros separados pra ler, eu acho que eu ia acabar nesse mesmo ponto. Amores Verdadeiros vai contar a história da Emma. É uma garota que se apaixonou no ensino médio por um carinha também do ensino médio, Jesse. E eles têm essa grande história de amor, mais uma vez. E eles estão casados faz um ano, quando o Jesse decide fazer uma viagem, porque ele é como se fosse um produtor, assim, de documentários, né? Ele filma várias cenas pra documentário e tal. A Emma é uma escritora de viagem, então uma jornalista de viagem, e eles viajam bastante. Só que dessa vez ele decide viajar sem a Emma. E dá tudo certo, ele chega lá, beleza, só que quando eles começam a fazer o filme, né, o documentário, ele precisa entrar num helicóptero, e esse helicóptero acaba sofrendo um acidente lá, dando uma pane, e o Jesse é considerado morto, né? Então ele é, assim, oficialmente considerado morto depois de algum tempo que ele tá desaparecido. E a Emma, então, segue em frente e ela reencontra também carinha do ensino médio, e nesse reencontro deles, depois que o Jesse tá desaparecido por muitos anos, eles decidem tentar ter um relacionamento. Eles começam a se relacionar, eles começam a criar esse amor entre eles, e eles ficam noivos. Só que quando eles ficam noivos, a Emma descobre que o Jesse está vivo e que ele está voltando pra casa. Então agora a Emma tem um marido e um noivo. E é um grande triângulo amoroso, coisa que eu odeio já faz muitos anos. Então, percebem os meus sentimentos com relação a esse livro? Não sei, eu vou guardar os meus comentários pra minha opinião final, que vai acontecer daqui a alguns segundos. Saibam que esse livro não tá naquele ponto de me fazer gostar da Taylor Jenkins Reid de novo. Foram 2 dias de leitura e eu cheguei em 52%. Não foi fácil chegar aqui, assim, eu tô lendo, mas eu acho que mesmo se eu não estivesse gravando o vlog, eu estaria sentindo a mesma coisa. Aliás, eu acho que eu teria abandonado alguns desses livros, assim, se eu não estivesse gravando pra vocês. Mas é isso, gente. Vamos continuar a leitura. Finalizei minha leitura de Amores Verdadeiros ontem, e ontem mesmo eu já consegui também assistir a adaptação, porque eu achei que seria legal conversar com vocês sobre as duas coisas, já que é a única adaptação, eu acho, que a gente tem da Taylor Jenkins Reid. E eu achei que esse livro foi bem melhor do que os outros que eu li pra esse vlog. Já começando pela escrita, já deu pra ver que a escrita da autora melhorou bastante. Tem até um capítulo desse livro que eu anotei pra falar pra vocês, que ele é escrito em segunda pessoa, o que é muito estranho de ler, mas funcionou, eu achei que ficou legal. Ela escreve você fez, você foi. Então, assim, em relação à escrita, eu achei que realmente deu uma melhorada. E eu não achei esse livro tão insuportável, tão chato quanto os outros 3. Eu achei que, apesar de eu não ter gostado dele, eu ainda assim achei que ele funcionou um pouco melhor do que os primeiros que eu li pra esse vlog. Acontece que eu tive sim problemas com esse livro, vocês podem ver a minha cara em todos os takes, porque eu acho que eu tô me tornando um pouco imune a Taylor Jenkins Reid, como eu falei pra vocês. Nenhum livro dela, pelo menos nenhum desses livros que eu li, me trouxe nenhum tipo de emoção com relação à história. Apesar de que os primeiros livros eu até senti emoção sim, eu não gostei deles, assim, eu não gostei de uma forma muito forte. Esse eu fiquei muito indiferente à história, até porque é uma história que já existe. Se vocês pegarem o filme Náufrago,
é essa história, só que o livro da Taylor é no ponto de vista da esposa que ficou, e não do náufrago. E é uma história que não é exatamente original, sabe? Já existe algo falando sobre isso, eu não gosto de Náufrago, eu acho um filme muito triste, então eu achei que, sei lá, ele fosse me despertar algumas emoções, só que como a gente fica só com o ponto de vista da esposa, que realmente nada aconteceu, só o luto, assim, né? Acabou que eu não senti muita coisa com o livro, sabe? Então eu fiquei muito indiferente, mas ainda assim foi bom porque ele foi menos... Como que eu posso dizer? Eu não senti tanta essa coisa de não gostar como eu senti com os primeiros livros do vlog. Então eu acho que nós estamos melhorando e caminhando em direção a livros bons. Não sei. E eu não tenho muito o que falar pra vocês da história, porque, como eu falei, é uma história que já existe. Achei que até que a protagonista se repete muitas vezes. Ela sabia exatamente o que ela tava fazendo e mesmo assim ela fica enrolando, sabe? Até o ponto dela decidir qual dos dois ela vai querer ficar. Então, assim, eu achei que foi um livro um pouco desnecessário nessa parte. Sobre a adaptação, eu gostei menos do que o livro. E olha, gente, que o negócio tá difícil aqui, hein? Tem atores bons, tem atores que eu já conhecia antes, só que eu achei que ela ficou com aquela aparência de filme barato, sabe? Sabe aqueles filmes de Natal da Hallmark? Eu não sei se vocês assistem, mas eu amo. Sempre passa na televisão, eu assisto. Parece que ele tem um orçamento baixo. Apesar, gente, que eu acho que eles gastaram bastante dinheiro nesse filme, porque tem várias cenas em outros países, então ficou estranho. É um filme que não é baixo orçamento, mas ao mesmo tempo ficou parecendo que era de baixo orçamento. Eu não sei se foi o roteiro, se foi assim, não sei, os diálogos não estavam tão naturais, eu não sei. Era pra ser uma história super dramática e ao mesmo tempo não senti nada. E pra mim, o filme foi um pouco pior porque eles fizeram do filme um filme meio comédia romântica. E eu acho que ficou assim muito fora do tom. Ele não é uma comédia, o livro não é uma comédia em nenhum momento, só que o filme fizeram um dos personagens ser meio cômico. E eu achei que isso ficou assim muito fora da base do livro, sabe? Não ficou legal, não ficou equilibrado. Então, assim, com relação à história, ao plot, não gostei, e na verdade gostei menos do que o livro. Só que com relação à ambientação e às personagens, eu achei que o filme foi muito fiel ao livro. Tirando essa parte da comédia, claro, as personagens são super parecidas, tem diálogos que aparecem no livro, assim, bem certinho. Tem a ambientação também do filme, que é super parecida com a do livro. No livro, a gente não vê os lugares que eles viajam, mas a gente ouve ela falar, né? A gente lê ela falando sobre os lugares que ela visitou junto com o Jesse quando eles estavam nessa vida de escrever coisa de viagem, de fazer documentário de viagem. E no filme a gente vê essas cenas, então a gente vê eles em outros países e tal. Quer dizer, eu acho, né, gente? Pode ser tudo mentira, mas enfim. Então, assim, com relação à ambientação, com relação à personagem, o modo como as personagens são apresentadas e tal, eu achei que foi muito, muito parecido mesmo. Então, assim, eu só não gostei do livro, que a gente já tava esperando. Eu acho que nesse momento vocês também já estavam esperando isso. E agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vlog, que pra vocês não vai fazer diferença alguma, mas pra mim vai, porque eu tô ficando sobrecarregada com esses livros. Então eu vou ler outras coisas e depois eu volto pra gente finalizar esse vlog e continuar a nossa lista de leitura da Taylor Jenkins Reid. Mas até agora nós lemos mais da metade da lista.
Foi só eu pensar em começar a gravar que alguma coisa atacou a minha rinite, assim, muito forte. Com rinite ou sem rinite, estou de volta porque li Evidências de uma Traição. E esse foi o primeiro livro. Eu acho que eu sei o que foi. Hoje deu uma queda de temperatura e tá um pouquinho mais frio. Aí eu tirei isso daqui do armário. Mas com rinite ou sem rinite atacada, terminei Evidências de uma Traição, o próximo livro da lista que eu precisava ler. E esse foi o primeiro livro desse vlog que eu gostei. E eu falo isso porque eu falei coisas positivas sobre o último livro aqui, sobre os últimos livros, eles tiveram alguma coisa positiva. Só que esse daqui foi o que eu tive, assim, menos problemas. Juro, eu tive um problema com esse livro e o restante foi muito legal de ler. Finalmente gostei de um livro da Taylor Jenkins Reid nesse vlog, eu nem tô acreditando. E ele vai contar a história de dois personagens principais que se conhecem porque os seus respectivos cônjuges os estão traindo um com o outro. Eu não sei se eu consigo explicar muito bem, mas nós temos uma mulher, uma protagonista, ela que começa a história enviando uma carta pra uma pessoa que ela nunca viu na vida, um homem, porque na casa dela ela achou cartas de amor da esposa desse homem para o marido dela. Então são duas pessoas traídas que têm só isso em comum e que acabam se conectando por conta desse rolo todo que tá acontecendo na vida deles. E essa novela é escrita basicamente em cartas, então a gente pode ver aqui, ó, cartas, e é super fácil de ler. É um livro que te deixa curioso porque ele desperta uma satisfação distorcida, porque são duas pessoas que sabem que os seus cônjuges os estão traindo, só que os cônjuges não sabem que eles sabem e a gente sabe, porque a gente tá acompanhando a história e ficou bem confuso, mas eu acho que vocês estão me entendendo. Então a gente tem essa satisfação distorcida de acompanhar esse grande segredo de traição, sendo que as próprias pessoas, os culpados da traição, não sabem que a gente sabe. É meio que uma grande fofoca acontecendo em cartas, em partes, porque esse livro acontece nos anos 70, então é muito interessante de ler e eu gostei muito. Apesar de eu não gostar do tema de traição, esse daqui me despertou uma curiosidade muito grande. Eu não conseguia parar de ler ele em um dia só, até porque ele é bem curtinho, mas porque eu queria saber o que ia acontecer, o que é que ia dar nessa história, e é muito interessante ver também o prefácio da Pam, porque a Pam Gonçalves faz um prefácio pra essa novela, nessa edição aqui, e ela escreve muitas das coisas que a gente pensa quando lê esse livro. Primeiro, o fato de que esse livro é escrito em cartas dos anos 70 e a gente fica tentando entender as minúcias, os detalhes que eles põem nessas cartas, porque não é uma pessoa falando, sabe? Não é uma pessoa te contando exatamente o que tá acontecendo. São cartas escritas, tem muito sentimento escrito. Então a gente tenta desvendar o que é que tá acontecendo. Fora que são duas pessoas que nunca se viram na vida, mas que acabam tendo isso em comum e é uma coisa muito ruim. Só que ao mesmo tempo, pra eles não é uma coisa tão ruim assim, porque transforma a vida deles em algo mais. É muito interessante, gente, eu juro. Eu gostei bastante dessa novela. O meu único problema com ele foi o final, porque eu gosto de finais abertos, eu sou uma defensora de finais abertos, mas nesse caso eu achei que o final ficou um pouquinho incompleto. E eu não gosto desse sentimento. Eu gosto de quando o final é aberto e ele me permite imaginar coisas. Então, talvez se a autora tivesse terminado um pouco antes do que ela terminou, eu teria imaginado mil e uma coisas. Mas como ela foi muito clara e objetiva na última carta, ela não deixou muito pra imaginação e aí deu esse sentimento de que tava incompleto, sabe? Eu sinto isso, eu sinto que o final tinha que ter mais alguma coisa ou tinha que ter menos coisa pra eu imaginar mais coisa. Eu sei que a minha opinião tá super confusa nesse livro, mas é que é uma novela tão curta e tão interessante que eu não posso falar mais nada pra vocês, senão é spoiler e vai estragar a experiência de vocês. Mas eu acho que é uma ótima decisão vocês começarem a ler a Taylor Jenkins Reid por esse livro. É uma pequena demonstração do que ela pode fazer e do que ela vai fazer em Evelyn Hugo, Daisy Jones e talvez nos próximos livros da autora que eu vou ler, não sei se eu vou gostar deles ou não, mas é muito interessante porque nesse livro aqui ela também já começa a juntar esse mundo que ela cria, né? A protagonista ouve as músicas do Mick Riva, que também foi um marido da Evelyn Hugo, e ele, se eu não me engano, é um dos protagonistas de Malibu Renasce, e ela também escuta Daisy Jones, quando a Daisy Jones ainda não fazia parte da banda The Six lá. Então ela começa a criar
esse mundo que a autora juntou nos livros e é bem interessante. Então, esse daqui eu recomendo que vocês leiam entre Evelyn Hugo e Daisy Jones, na ordem cronológica mesmo, porque eu acho que vai ser mais legal de vocês acompanharem. Gostei, só o final que não me agradou 100%. E aí eu só queria comentar com vocês, porque eu deixei esse papelzinho aqui. Esse livro, na verdade, era um e-book, um livro digital, e ele tá disponível na Amazon ainda se vocês quiserem ler em inglês. Só que a Suma decidiu relançar nessa edição aqui pra combinar com as edições que eles lançam, né? Na verdade, a Paralela. Desculpa, gente, tô falando Suma, mas é Companhia das Letras que eu quis dizer. A Paralela, o selo, lançou os livros da Taylor Jenkins Reid e esse daqui eles relançaram justamente pra fazer par com a coleção. Só que acontece, gente, que é uma novela, então é um livro de pouquíssimas páginas. Ele tem 120 páginas e são cartas, então ele é super rápido de ler. Aí quando você termina esse livro, aqui atrás tem um capítulo de Carrie Soto, que é o livro mais recente da autora que foi publicado aqui no Brasil. E isso daqui é o primeiro capítulo de Carrie Soto. Então, basicamente, essa parte aqui não faz parte desse livro. Isso me deixou um pouco chateada, porque na hora que eu li a última carta, que eu falei pra vocês que eu me senti meio que a parte da história, porque ficou incompleto, eu fui ler o restante e não tinha mais nada. Então eu acho que isso meio que ajudou pra eu criar expectativas de algo que não tava lá, sabe? Essa é a minha opinião de Evidências de uma Traição. Eu gostei bastante do livro, apesar do final, e eu recomendo pra vocês que vocês leiam esse junto com Daisy Jones e Evelyn Hugo. E eu sei que eu tô me repetindo, mas eu vou recapitular essa lista porque eu tô um pouco perdida. Eu li Pra Sempre Interrompido, que foi lançado em 2013, depois do Sim, que foi 2014, Em Outra Vida Talvez, que foi 2015, Amores Verdadeiros, que foi 2016, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi 2017, não falei sobre esse livro aqui, mas eu já li, Evidências de uma Traição, que é de 2018, Daisy Jones and the Six, que é de 2019. Com essa lista, só falta 2 livros da Taylor pra gente terminar esse vlog, que é Malibu Renasce, em 2021, e Carrie Soto Está de Volta, que foi lançado em 2022. Então, esses são os 2 próximos livros que a gente vai ler pra esse vlog. O primeiro vai ser Malibu Renasce, justamente que tem ligação com Evelyn Hugo por conta do Mickey Riva. Eu acho, gente, posso estar falando besteira, mas pelo que eu entendi era isso. Então vamos continuar esse vlog. Mais uma atualização desse vlog, finalizei a minha leitura de Malibu Renasce. Eu não tava me programando ler esse livro agora, mas um dia eu estava parada aqui em casa e me deu vontade de continuar esse vlog, até porque eu preciso terminar ele em algum momento. Então peguei essa leitura e imaginei a minha surpresa quando eu gostei desse livro. Malibu Renasce vai contar a história de 4 irmãos que são bem-sucedidos no presente. Nós temos a Nina, que é a mais velha, ela é surfista e também é modelo. Nós temos o Jay, que é o segundo mais velho, ele é surfista profissional. Nós temos o Hud, que é o terceiro filho, ele é fotógrafo e ele fotografa o irmão mais velho dele, o Jay. E nós temos a Kitty, que é a irmã mais nova, que também tá tentando se tornar uma surfista profissional. E esses 4 irmãos dão uma festa muito grande todos os anos na casa da Nina. E essa festa sempre sai do controle. Só que nesse ano específico de 1983, se eu não me engano, essa festa vai ser a pior e a melhor festa que eles vão ter
em muito tempo. Depende do seu ponto de vista. Acontece que esse livro é relevante porque o pai desses 4 irmãos é o Mickey Riva. Ele, se eu não me engano, aparece em Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Ele foi um dos maridos da Evelyn. Ele é um cara, assim, bem complicado. Na verdade, ele é bem desprezível, se eu for falar a verdade pra vocês sobre o que é que eu achei dele. E ele aparece no livro como esse cara que não exatamente soube criar os filhos. Na verdade, ele nem tentou criar os filhos. Então, é como se fosse um drama familiar que vai envolver a vida desses 4 irmãos, do seu pai e da sua mãe, que no presente já faleceu. Mas a gente tem, como sempre, esses flashbacks aí pra gente entender a história deles, desde que eles eram pequenininhos. Nós temos a história dos pais deles, depois o nascimento de cada irmão, como é que eles foram crescendo. Então é realmente um livro sobre a família do Mickey Riva, a família Riva. Acontece que eu tinha zero expectativas pra esse livro. Eu tava um pouco curiosa com ele por conta do Mickey Riva, que ele já tinha aparecido em Evelyn Hugo. Eu não lembro muito bem como é que foi a história deles, mas nesse livro fala que o Mickey Riva teve acho que 6 ou 7 esposas, então vocês conseguem imaginar a personalidade dele e o modo como ele lida com a vida. Eu acho que o Mickey, apesar de ser um personagem muito desprezível, porque a todo momento você fica pensando, cara, o que é que você está fazendo da sua vida? Ele ainda é interessante de ler porque ele a todo momento me lembrou muito do Elvis Presley. Eu não sei se a autora se inspirou em Elvis Presley pra fazer essa história, mas me lembrou bastante, assim, o modo como ele é desenvolvido, o modo como ele é colocado nessa sociedade, o modo como ele é colocado na indústria da música. Ele é um cara que começou a fazer sucesso, assim, do nada, e de repente ele estourou pra ser um dos maiores artistas, assim, de todos os tempos. Então ele me lembrou bastante essa questão, essa vida do Elvis Presley, e isso foi interessante de ver, só que ainda assim é muito difícil acompanhar o Mickey justamente pelo fato de que ele não criou os filhos, ele nunca teve nenhum compromisso com a família dele, ele mentiu muitas vezes, falar que ele ia ser um bom pai, um bom marido, e na verdade ele não foi. E a gente também acompanha a história da mãe dos meninos, né, que é a June. A gente vê como é que eles se conheceram, como é que o Mickey trouxe ela pra essa vida, sendo que ele sabia que ele não ia conseguir ser um bom pai, ele não ia conseguir ter uma família, e a June acaba pegando toda a responsabilidade da família pra ela. É claro que não dá certo, mas ainda assim ela é uma mulher muito forte de acompanhar. A gente vê como algo comum, sabe? Eu senti que essa história da June era uma história comum pra muitas mulheres. E ela ainda assim conseguiu criar 4 filhos. Não só isso, depois a gente começa a acompanhar a Nina, que eu acho que é a protagonista do livro. Nós temos 4 irmãos e 2 pais, mas a Nina, pra mim, é a protagonista do livro. Ela é quem narra grande parte da história, é a vida dela que a gente acompanha, e ela foi a responsável também por criar os irmãos depois de uma certa idade. Então ela é muito importante pra história, muito importante pra personalidade de cada um. E o mais interessante sobre esse livro é que ele me trouxe muita emoção, o que tava faltando nos outros livros desse vlog. Eu acabei chorando em algumas partes, é claro assim, derramando poucas lágrimas, tá, gente? Não foi nada de tristeza, é porque a gente fica meio frustrado com a história, sabe? Porque a gente sabe que essa história é uma história real. Muitos pais acabam abandonando seus filhos, então pega num lugar estranho, sabe? E eu lembrei porque é que eu gosto de Taylor Jenkins Reid, porque é que um dia eu gostei dessa autora. Eu acho que ele tem muito essa coisa de Evelyn Hugo e Daisy Jones. Eu acho que aqui a autora começou a voltar a escrever essas histórias muito boas, que trazem emoção pra gente. E eu gostei bastante dessa parte emocional que realmente não tinha nos outros livros que eu li antes desse. No caso, tirando Evelyn Hugo e Daisy Jones. E esse livro também é muito interessante porque eu sinto que ele tem um pouco... Como que eu posso dizer? Ele é um pouco original no sentido de que a protagonista do livro, a Nina, não é uma mulher duvidosa. Ela não é uma mulher que é cinza, sabe? Meu Deus, como que eu vou explicar isso pra vocês? A Evelyn Hugo é uma personagem que tem muitas partes boas e tem muitas partes ruins. Ela tem muitos defeitos. A Daisy Jones também, ela tem partes boas, mas ela também tem muitas partes ruins. Eu acredito que Carrie Soto, que vai ser o próximo livro e o último que eu vou ler pra esse vlog, também vai ser assim, porque nesse livro a Carrie Soto aparece causando, gente. Causando. Então eu acredito que o próximo livro ela também vai ter partes boas, mas muitas partes ruins também. Na Nina, eu não senti isso. Em nenhum momento eu achei que ela foi uma pessoa ruim. Essa
é a marca registrada da Taylor, eu acho, nos outros livros. Criar personagens que não são nem boas nem ruins. Elas são humanas. E elas têm defeitos e elas têm qualidades. E a Nina não é assim. A Nina em nenhum momento te decepciona. Em nenhum momento ela toma decisões, ou ela maltrata as pessoas, ou ela machuca as pessoas, sabe? Ela é uma personagem que é boa do início ao fim. E eu achei isso muito interessante porque não é assim que a Taylor faz as suas protagonistas. E a Nina é uma personagem que desde o começo você quer ajudar ela, você quer protegê-la de todo mal, sabe? E é muito interessante ver isso num livro da Taylor. Então eu gostei bastante desse livro. Eu não achei que foi um livro perfeito, mas eu gostei muito dele. De todos os que eu li até agora foi o que eu mais gostei. Então eu vejo isso como um grande progresso. Eu tô curiosa com o livro da Carrie Soto, mas eu não sei se eu vou conseguir me desprender sobre o que eu já vi aqui sobre ela, porque aqui, gente, ela foi bem... Olha, eu vou contar. Eu não posso falar a palavra que eu acho que ela foi, mas ela foi bem FDP. Então, eu não sei se eu vou conseguir me desprender do que eu conheci aqui pra ler o próximo, que ela é a protagonista. Mas quem sabe? Eu sei que Taylor Jenkins Reid consegue mexer com a nossa cabeça, com as nossas emoções, então talvez ela seja uma dessas protagonistas que realmente tem coisas boas e tem muitas coisas ruins, e esse daqui eu só vi as coisas ruins, então quem sabe? Mas é isso, estou feliz porque avancei nesse vídeo com Malibu Renasce e foi um bom livro, gente, foi um bom livro. Ele finalmente começou a me lembrar porque é que eu gosto de Taylor Jenkins Reid. Finalizei a minha leitura de Carrie Soto Está de Volta e com isso finalizo a minha lista de Taylor Jenkins Reid. Vocês estão acreditando nisso, gente? Porque foram tantos meses pra fazer esse vídeo que eu nem sei mais. Antes da gente entrar na minha opinião sobre esse último livro, quero fazer um disclaimer aqui que estou doente. Então paciência porque a minha voz tá horrível. Se me der uma crise de tosse vocês não vão ver, mas saibam que terão consequências. Então vamos com calma. E o segundo disclaimer aqui, o segundo aviso, é que sim, esse vídeo demorou muitos meses pra ser feito, mas eu admito que foi culpa minha, foi falta de organização mesmo da minha parte. Era pra ele ter sido bem mais rápido de fazer, mas enfim, tô feliz que finalmente ele saiu. Vamos conversar então sobre um dos livros mais recentes aí da Taylor Jenkins Reid, pelo menos publicados aqui no Brasil, esse é o último que ela publicou. E eu gostei desse livro, não entrou como um dos favoritos, mas ainda assim eu me diverti bastante, foi uma história bem legal de acompanhar. Carrie Soto Está de Volta vai contar justamente sobre a Carrie Soto, nós vamos acompanhar desde a infância dela até a vida adulta. Quando a gente conhece a Carrie, a gente entende que ela vem de um casamento muito amoroso entre os pais dela. Ela nasceu numa família muito bondosa e o pai dela jogava tênis quando ele era mais jovem. Quando ele tem a Carrie, ele decide que ele vai fazer dela uma das melhores jogadoras de tênis do mundo. Então ela começa a treinar desde muito novinha mesmo e eles percebem que ela tem um talento nato pra isso e que na verdade eles precisam aprimorar. E eles conseguem fazer isso. A Carrie Soto se torna a melhor jogadora do mundo do tênis feminino. Por muitas semanas ela fica com a primeira do ranking. Quando ela tem lá os seus 29, 30 anos, ela decide se aposentar porque ela já não tá indo tão bem, o corpo dela já tá começando a ficar meio desgastado. Ela se afasta então das quadras por 5 anos, até que surge uma concorrente para todos os recordes da Carrie Soto. Quando ela teve essa carreira muito promissora, ela conquistou muitos títulos, e essa nova menina, a Nikki, ela está conquistando todos os recordes que a Carrie já fez na vida. Então a Carrie decide sair da aposentadoria com 37 anos para competir novamente e tentar resgatar esse título de melhor jogadora do mundo e uma jogadora que tem mais prêmios no mundo inteiro na história do tênis. E é basicamente essa a história. Eu fiquei muito surpresa porque esse livro não tem muito romance, ele até tem um interesse romântico ali com a Carrie, só que é uma história muito sutil porque a Carrie é uma pessoa muito difícil de acompanhar. Eu admito pra vocês que no começo do livro eu achei que eu não fosse gostar dessa história porque a Carrie, mesmo quando criança, sabia que ela ia ser a melhor do mundo, o pai dela colocou muito isso na cabeça dela, então ela já cresce
cresce sendo uma pessoa muito odiável. E eu não entendo que tipo de empatia a gente tem que ter por ela no início, até porque eu não tive nenhuma. Quando a gente começa a entender um pouquinho a vida da Carrie, a gente entende que, na verdade, ela que não quis se aproximar das pessoas, ela que era muito grossa, muito rude com os outros, ela era muito arrogante e ela não tem amigos e não tem muita família, muitas pessoas que gostam dela, justamente pelas ações que ela mesma fez, sabe? No início é meio estranho, porque ela é uma pessoa tão arrogante, tão estranha, que você não sente nenhum tipo de empatia por ela. Então eu achei muito difícil no começo desse livro, porque eu não tava conseguindo me conectar com a Carrie. Só que depois que a gente vai avançando nessa história, principalmente quando ela volta às quadras com 37 anos, a gente vai entendendo que algumas dessas ações foram consequências do que aconteceu com ela na infância e que ela começa a mudar. Ela está disposta a ser uma pessoa um pouquinho diferente de como ela era antes. Então você vai, de certa forma, se aproximando da Carrie e você termina o livro, pelo menos eu acredito que sim, torcendo por ela para que ela consiga bater o recorde novamente de prêmios. Esse livro também foi muito legal de acompanhar porque, apesar da Carrie ser uma pessoa meio insuportável no início, ela tem uns argumentos muito bons pelo fato dela ser assim, sabe? As pessoas ficam questionando ela porque é que ela não é uma pessoa mais legal e ela diz que, na verdade, isso sempre é exigido de mulheres, principalmente mulheres do esporte. Você não pode ser boa, você não pode achar que você é boa, sabe? Mesmo que você seja muito boa, você não pode ter essa confiança. Você precisa achar que você é boa por consequência de alguma outra coisa, por sorte, talvez. Quando você acaba crescendo na carreira, né, criando uma carreira e confirmando que você é boa, as pessoas não esperam que você fale isso. As pessoas esperam que você seja uma pessoa humilde, uma mulher humilde, que coloca os seus feitos em outras coisas, não em você mesma. Então ela fala bastante sobre isso, o fato de que ela é arrogante porque ela sabe que ela é boa e ela quer lutar contra os padrões da época. Até porque esse livro começa em 1955 e ele vai terminar em 1995. E nessa época entende-se esses questionamentos que a protagonista faz. Pensando nisso também, eu achei que foi muito interessante da autora e muito esperto dela também colocar outros tipos de jogadoras junto com a Carrie. A Carrie é uma pessoa que não se importa de ser boa e de falar para as pessoas que ela é boa por mérito, e ela treina pra caramba, ela trabalha pra caramba, só que ela não é aquela garota tão vaidosa, sabe? Ela não é aquela mulher tão feminina em quadra. Ao mesmo tempo que algumas das adversárias que ela tem em alguns jogos, que são quase tão boas quanto elas, são mais femininas. Então, assim, achei que a autora conseguiu dar uma equilibrada nessa questão da feminilidade. Só que esse livro, ele não é tão fácil de ler quanto os outros, porque ele é puro tênis. Ele é o puro tênis, gente. Ele é o puro esporte. Todos os capítulos têm termos e mais termos e mais termos de tênis. Eu, como uma pessoa que nunca joguei, fiquei completamente perdida. Eu só fui lendo e fui assim, tô entendendo, tô entendendo. Não consegui visualizar absolutamente nada, porque eu acho que eu nunca assisti uma partida de tênis inteira na minha vida. Eu tive experiência com tênis quando eu era criança, porque eu tenho uma prima minha que jogou tênis quando ela era jovem, por muitos anos assim. Então, não me é estranho, tá? Eu já vi partidas de tênis, já fui acompanhar ela quando ela fazia aula, só que quando você pega campeonatos assim, que existem aqueles jogos muito sérios e tal, eu não entendi absolutamente nada que a autora tava falando, eu só tava lá com um sonho de terminar esse livro e ok, faltou um pouco de emoção em Carrie Soto Está de Volta. Eu acho que foi muito técnico e pouco emocionante, sabe? Eu não sei, ficou um pouco fora da curva de Taylor Jenkins Reid. Geralmente ela pega muita emoção, ela foca muito na emoção, e esse aqui não. Ao mesmo tempo, eu acho que esse é um dos livros mais cinematográficos que a autora já escreveu. Eu não assisti ainda aquele novo filme com a Zendaya, que chama Rivais, só que eu creio que é mais ou menos o mesmo estilo. Tem aquele antigo também que chama Wimbledon, eu acho, é uma coisa assim. E eu acredito que esse livro aqui, se fosse adaptado, ele seria muito bem feito, ele seria lindamente feito em câmera, sabe? Tem algumas cenas assim que ela fala dos jogos, o fato de que tá naquela tensão, será que eu vou ganhar, será que eu vou perder? Eu vejo muitas cenas em câmera lenta, assim, eu acho que seria um filme maravilhoso de assistir com relação ao visual. Então eu gostaria que esse livro fosse adaptado algum dia. Só que no geral, assim, se eu pudesse resumir essa história pra alguém, se eu pudesse recomendar essa história pra alguém, essa história é pra quem tem daddy issues. Com certeza, gente, porque o outro grande protagonista dessa história é o pai da Carrie, que é o treinador dela. E é basicamente a história dos dois e o relacionamento dos dois e como é que eles se dão um com o outro e também um com o tênis, assim, um com o outro e os dois com o tênis, sabe? E no final, eu acho que foi um livro muito legal de acompanhar, foi um livro muito fácil de ler. Ele ficou não tão emocionante pra mim, assim, eu não senti nenhum tipo de emoção com ele. Tem umas cenas meio tristes que são supostamente tristes, mas mesmo assim eu não fiquei muito envolvida com a história,
sabe? Eu acho que é por conta da Carrie não ser aquela protagonista tão legal. Mas no geral, gente, eu acredito que a gente finalizou essa experiência inteira com Taylor Jenkins Reid muito bem. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro. E agora, só pra eu dar um resumão assim pra vocês, se eu pudesse ranquear os livros da autora, e se eu não tô esquecendo de nenhum, eu acho que o meu ranking geral ficaria mais ou menos assim. Evelyn Hugo, em segundo lugar, Daisy Jones and the Six, Malibu renasce, Carrie Soto está de volta, Evidências de uma traição, aí daqui pra baixo é só assim, é ladeira abaixo, entendeu? Eu acho que eu diria Amores Verdadeiros, Em Outra Vida Talvez, e em último lugar, Pra Sempre Interrompido. Eu acho que ficaria mais ou menos assim o meu ranking pra vocês. Não foi a experiência mais positiva com a autora, eu tava achando que realmente ia ser melhor, eu tinha esperanças de gostar dos livros dela, até porque eu gostei muito de Evelyn Hugo e Daisy Jones, mas eu gostei de outros livros também. Eu acho que Malibu Renasce, que eu gostei muito, e Carrie Soto estão quase que assim, ali no início mesmo, sabe? E uma coisa que eu admiro muito na Taylor Jenkins Reid, mesmo comigo falando mal dela, assim, todo livro, eu admiro muito que ela tenha criado um conceito em todos os livros e que ela tenha criado um mundo que ela usa em todos os livros. Eu acho que isso é muito legal, assim, os livros mais conhecidos, né? Por exemplo, Evelyn Hugo, Daisy Jones, Malibu Renasce e Carrie Soto e Evidências de uma Traição estão todos interligados. Não que você precise ler um pra ler o outro, mas quando você lê um, você vai ver algumas coisas que estão no outro livro. Por exemplo, pra vocês entenderem, tem uma cena nesse livro aqui que a Carrie está lendo uma autobiografia não autorizada, uma biografia não autorizada de Daisy Jones and the Six. Então, assim, são coisas que aparecem, sabe? Personagens que você conhece de uma história que aparece em outra. Todos os livros se passam mais ou menos nessa mesma época, de 1950 até 1995, 96 ali. Esse crédito eu tenho que dar pra ela, o fato de que ela criou um conceito, ela criou personagens e ela criou esse universo onde quase que todos os livros dela estão. E eu acho isso muito difícil de fazer, porque você tem que fazer uma conexão um com o outro que faça sentido. E eu acho que ela conseguiu. Com relação às adaptações, eu só assistia de Amores Verdadeiros, mas eu sei que tem uma outra adaptação, que é a série de Daisy Jones and the Six. Eu não sei se eu falei isso pra vocês antes desse vídeo, já tô perdida, mas eu não quero assistir essa série, eu não quero mexer nesse vespeiro. É uma história que eu gosto e que tá guardada nesse cantinho. Eu acho que se eu mexer nessa história, pode ser que eu mude a minha opinião, e eu não quero. Quero deixar Evelyn Hugo e Daisy Jones como sendo esses livros que estão acima dos outros por conta de experiências passadas. É isso, gente. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, e se você ficou até aqui, eu queria pedir, na verdade, uma ajuda pra vocês, porque eu gostei tanto de fazer esse tipo de vídeo aqui que, na verdade, eu queria fazer dele uma série de vídeos, né? E continuar fazendo vídeos desse mesmo estilo, lendo todos os livros de autores específicos que talvez vocês gostem ou que eu goste. Não sei se vocês vão me dar recomendações aí, mas enfim. Deixa aqui nos comentários algum autor que você gostaria que eu lesse todos os livros. Eu tenho alguns na lista, como a Vi Schwab, por exemplo, porque eu já li muitos livros dela, mas eu ainda não li toda a coleção dela. E eu acho que dá pra gente fazer meio que esses vídeos resenhas, onde eu falo sobre toda a listografia da pessoa, né? Sobre todos os livros que a pessoa já publicou. Então deixa aqui nos comentários uma sugestão de algum autor que você gostaria de ver por aqui, comigo lendo todas as obras deles. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita para se inscrever, porque eu estou sempre fazendo projetos de leitura, vlogs de leitura, vídeos sobre livros. Não perde e se inscreve aqui embaixo. Quero deixar o meu grande obrigada aos membros do canal que me acompanham sempre. Eu já tô prometendo esse vídeo para eles há muito tempo e finalmente saiu, então aqui está, pessoal, e agradeço o apoio de vocês sempre. Eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo, apesar de ter demorado muitos meses. Como eu falei, foi falta de organização minha mesmo, mas eu gostei muito de ter dado essa chance pra autora. Não se tornou uma autora favorita, eu achei que a minha experiência com ela ia ser mais positiva, mas eu estou muito satisfeita. Eu saio desse vídeo muito satisfeita por ter lido tantos livros legais e por ter me aprofundado um pouco mais na carreira da Taylor Jenkins Reid. Eu pretendo ler mais livros dela, tá? Se ela for lançar mais livros, eu quero ler, e a partir de agora eu não vou deixar que isso atrase, sabe? Porque quando eu li Daisy Jones e Evelyn Hugo, eu parei, todos os outros livros foram publicados depois, então eu fiquei muito atrasada. Espero conseguir acompanhar a autora agora conforme ela for lançando. Mas é isso, gente. Já falei muito mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por me acompanharem e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau!